Olá, meus irmãos em Cristo. Vamos aqui continuar o estudo do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, o capítulo que trata dos sistemas que pretendiam explicar as manifestações medianímicas no espiritismo primitivo, poderemos assim dizer, quando se começou a observar os fenômenos espíritas. Muitas pessoas pretendiam explicar, cada um à sua maneira. E nesse capítulo, Allan Kardec traz vários destes sistemas para nós podermos refletir juntos e poder, inclusive, compreender como muitos indivíduos veem as manifestações mediúnicas, ainda nos tempos atuais, o que é bom deixar claro. Bom, aqui Allan Kardec vai falar sobre um fenômeno que é muito interessante. Um sistema que até hoje é muito discutido, em especial entre os psicólogos e psiquiatras, que é o sistema sonambúlico. Vejamos o que esse sistema dizia. Fiquemos com Kardec. Para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Então, aqui à época era muito comum experimentos na área da psiquiatria ou da psicologia, em que o indivíduo era levado a um transe sonambúlico. E neste transe sonambúlico, aquele indivíduo, aquele paciente, apresentava realmente comportamentos muito diferentes do em estado de vigília. Sim, essa é uma verdade. Mas veja que este sistema diz que todas as comunicações ou os eventos espíritas eram basicamente efeito do sonambulismo. Pensem bem comigo. Se simplesmente entrar num estado sonambúlico nos desse a capacidade de conhecer aquilo que eu não conheço, seria muito mais prático aprender por via de transes sonambúlicos. E embora nesse estado possamos ter realmente uma condição anômala da nossa inteligência, esta condição não nos traz um conhecimento que nós não temos. E como nós dissemos na semana passada, um exemplo claro é da xenoglossia, em que alguns médiuns trazem manifestações psicofônicas ou psicográficas, no caso da xenografia, em idiomas em que eles desconhecem. Não basta tão somente um transe sonambúlico. Essa não é a única explicação palpável. Então aqui nós temos um tipo de sistema que tem sim sua aplicabilidade, mas também não responde. Assim como indivíduos que, por exemplo, não têm um conhecimento de determinado local, determinada pessoa e traz aquelas informações. Não estou falando aqui de informações genéricas, estamos falando de informações objetivas, pontuais. Temos diversos casos em que é trazido durante uma reunião mediúnica o nome completo, endereço de certas pessoas, e quando nós vamos verificar, ninguém do grupo tinha aquele conhecimento, e ao pesquisarmos, aquela pessoa existiu e tem aquelas características apresentadas. Então o sonambulismo ela não traz esta capacidade. Até hoje não se provou nos estudos da hipnose, do magnetismo antigo, do sonambulismo, que a capacidade sonambúlica dá conhecimentos que o indivíduo não detém, ou a capacidade de trazer informações que ele ou nenhuma pessoa naquele momento tenha. Por isso, o conceito do sistema sonambúlico também ser limitado. Vejamos que estes sistemas, uns se aproximam mais e outros menos, mas ainda eles não conseguem explicar toda a fenomenologia medianímica. E o que a doutrina espírita faz é utilizar todos esses sistemas. O que Kardec fez de uma maneira sábia foi observar fenômenos
em que determinados sistemas se aplicavam e outros não. E não limitar toda aquela fenomenologia a um sistema ou outro, mas sim a esse amálgama, essa junção de diversos fenômenos, estudando caso a caso, buscando no caso concreto para poder discernir sobre a condição de sistema daquele fenômeno apresentado. É por isso que nós temos que ter muito cuidado ao generalizar as faculdades mediúnicas, ao generalizar os fenômenos mediúnicos. Normalmente precisamos acompanhar aquele fenômeno e diversas vezes aquele médium, aquele espírito, para então lançarmos mão de um sistema mais ou menos próximo daquilo que possivelmente está acontecendo na fenomenologia observada. Sim, estudar a doutrina espírita e pesquisá-la não é algo simples, mas é algo maravilhoso que vale a pena, porque nos traz a fé raciocinada e inabalável, a crença na imortalidade da vida, da alma. A crença na comunicabilidade dos espíritos não se dá mais de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva. Cremos não só porque vemos, mas porque temos a inteligência perfeita daquilo em que estamos crendo. É a fé raciocinada que o Espiritismo tanto nos recorda e nos permite ter, se utilizarmos da metodologia que o Livro dos Médiuns nos traz. Uma ótima semana para todos e até o próximo vídeo, meus irmãos.